Fala, amigo CDT! No vídeo de hoje nós vamos entrevistar o Gustavo, do canil Forlorn Hoppen. Gustavo, se eu estiver falando errado, você vai me corrigir, hein? Mas eu quero agradecer primeiro ao Gustavo por estar aqui com a gente, ter cedido esse tempo dele e essa oportunidade do canal CDT estar fazendo essa entrevista. E o tema principal vai ser cães BRN. Eu não tenho conhecimento nenhum, então essa entrevista vai servir tanto para um aprendizado de todos que vão nos assistir, quanto eu também. Então todas essas perguntas foram elaboradas de forma a sanar todas as dúvidas que envolvem esse tema. Mas vai começar logo depois da vinheta. Quem é Gustavo em 30 segundos? Rapaz, eu sou um advogado, funcionário público, apaixonado por cachorro desde que eu era criança. Conheci cachorro através de revistas, eu era colecionador quando eu tinha meus 9, 10 anos de idade, eu colecionava Cães e Companhia e outras publicações, né, sobre cachorro, livros, li várias coisas. E tive meu primeiro cachorro. Você é velho, rapaz. Só? Hã? Falando desse jeito vai parecer que você é velho, rapaz. Tô ficando, cara, tenho 42 anos de idade, tô chegando aí na maturidade, dizem, né? Mas hoje eu acabei me tornando, né, um criador, eu digo criador hobbyista, né? Eu não sou um criador profissional, não vivo de criação, não tenho muitos cães. E busco realmente o aprimoramento da raça, né? Vendo os cachorros para tentar me reembolsar do prejuízo que eles dão, mas só por isso. Gosto muito de cachorro e gosto muito de quem gosta de cachorro. Vamos lá, o que é a tão falada sigla BRN e qual a sua relação com o KNPV? Bom, BRN foi engraçado porque BRN, se você falar isso no mundo inteiro, né, com as pessoas que conhecem das linhas de cães de KNPV, ninguém vai entender. As pessoas não vão entender se você chamar um cão de BRN. Isso foi uma coisa que acabou pegando no Brasil, né? E eu não sei exatamente por que razão, mas eu acho que é bem mais fácil do que tentar explicar o que é um cão das linhas de KNPV. Não, né? Então peraí, não existe essa história no mundo de pastor BRN? Isso não existe? Não existe. Caraca. Não existe. Não existe. Se você falar isso em qualquer outro país, além do Brasil, você pode ver que, inclusive, pessoas no Brasil não conhecem. Pessoas que são renomados, adestradores, gente que viaja para fora para treinar cães. Se você falar assim, meu cão é BRN, ele não vai entender. Mas isso vem se difundindo aqui no Brasil, quase que como um apelido dado pelo brasileiro, né? Certo. Então, na verdade, BRN significa registro, número de registro de linha de sangue, né? E isso na linguagem em holandês, e BRN ficou como uma sigla em inglês, pela linguagem universal, né? O inglês será a linguagem universal, que é Bloodline Number Registration. Então, nada mais é do que isso. Mas no Brasil, em alguns pequenos segmentos, né, em alguns grupos de pessoas, você já vê gente dizendo seu cão é FCI ou BRN, como sendo uma distinção fundamental entre esses cães. Né? Então, aí sim existe uma razão. Trazendo para um linguajar até popular, o BRN nada mais é, então, como se fosse um número de CPF de um cão, um número de identidade de um cão. Um RG. É um RG do cão. Exatamente. Que traz aí o número da linha de sangue dele. Mais ou menos por aí. Exatamente. Esse número só faz sentido, né, se você acessar um determinado site que é mantido por 4 pessoas, né? Na verdade, ele recebe fundos de quem quer ajudar, patrocinar, um site 100% gratuito. Se você quiser fazer anúncios, eles cobram uma taxa. Por exemplo, se você quiser anunciar uma ninhada, é 7 euros. É uma coisa bem simbólica, assim, para você poder ajudar o site a se manter. E ele é atualizado, né, e mantido por 4 pessoas que, esses sim, são membros da KNPV. Né? KNPV nada mais é do que uma instituição pública, né? Ela foi criada sob a chancela, né, da realeza holandesa,
Então, ela é uma instituição que busca a titulação de cães de polícia, né? A ideia é de que um cão na Holanda, para ir para a rua trabalhar, ele precisa antes ter uma titulação pela KNPV. Então, esse cão ele passa por uma série de exames, como se fosse uma prova de IGP, enfim, como se fosse uma prova de ringue, com uma série de exercícios, e ao final desses exercícios, atingir uma determinada pontuação, ele então recebe o título necessário para que ele possa trabalhar na rua. Né? Então é basicamente isso. Qual que é a importância do KNPV para a formação dos BRNs? Na verdade, assim, o que acontece é que lá atrás, como é que eu vou explicar? Os cães, eles na Bélgica e na Holanda, trabalhar com cães era coisa de gente pobre. Não era uma cultura de pessoas abastadas, com dinheiro, né? Então, o que acabava acontecendo era que os cães, eles eram de propriedade de fazendeiros, eles eram propriedade de camponeses, de pessoas humildes, que tinham seus cães, e como não tinham muito o que fazer na vida, né, além de trabalhar, o prazer deles era treinar cachorro, né? Trabalhar com os cães, utilizar os cães na sua vida. O relacionamento com os cães era muito próximo. Então, esse grupo de pessoas acabavam se reunindo em clubes, né? E esses clubes, então, davam origem a uma instituição. Em algum tempo, com o surgimento da FCI, da Federação Sinológica Internacional, eles começaram a cobrar para que esses cães tivessem pedigree, que tirassem o registro. Como isso era muito caro para determinadas pessoas, eles preferiam não ter esse registro. Preferiam não ter que pagar para obter esse pedigree. E aí criaram um sistema paralelo de registro da genealogia. Né? Basicamente, o que o pedigree é um papel que te diz quem são os pais, avós, né? Quem são os ancestrais daquele cão. Se você não está tão preocupado assim em ter um papel, e aí eu te digo que a maioria das pessoas que recebe um pedigree guarda na gaveta e nunca mais tira da gaveta, sei lá, 90% das pessoas que eu conheço sequer sabe o que tem no pedigree dos seus cães. Mas isso virou uma forma de um selo de garantia, né? Alguma forma de valorização do cão que tinha pedigree. Né? Então, esses cães com pedigree, eles eram registrados na FCI, e os cães que não tinham pedigree, eles eram registrados à mão, numa folha de papel. Certo. E é muito legal porque eu estive na Holanda, e uma das pessoas que foi responsável pelo início do registro BRN, ele tem ainda os papéis em que ele anotava os cães, né? Ele ia de casa em casa, cara, fantástico. Eu tive uma conversa com ele, chama-se John T. Lindert. O cara, hoje ele é meu mentor, né? Enfim, é um dos caras que me ajuda no treinamento e na seleção de cães. E o John, ele me mostrou os papéis, assim, escrito à mão, a lápis, assim, fulano de tal, tem um cachorro tal, cruzou com fulano de tal. Exatamente, isso é história, né? E aí o que acontece? Com esses papéis, a partir de, eu acho que foi em 1998 ou 90 alguma coisa, agora de cabeça eu não me recordo, mas nos anos 90, quando esse site, né, surgiu a internet, enfim, já tinha sites e etc, sistemas de buscas virtuais, né, que é hoje o que você faz lá naquele site, eles então levaram esses papéis e começaram a registrar manualmente no computador esses registros. Então, assim, em termos de equiparação, né, talvez a FCI, por ter mais formalidades, ela tenha uma aparência de maior segurança, apesar da gente saber que existe muito pedigree aí que não reporta a realidade da genética que está ali. É só um papel, e papel aceita qualquer coisa, né? Então... Exatamente. Mas assim, eu não entendi, qual que é a relação
Não, a pergunta foi, qual a importância do KNPV para a criação e formação dos BRNs? Nenhuma. A KNPV, na verdade, ela foi uma instituição criada por pessoas ligadas à polícia, né, na Holanda, certo. E essas pessoas tinham seus cães policiais e queriam treinar os seus cães. Então, as linhas de cães utilizadas neste processo, que acabou se tornando um programa de titulação, né? As linhas de cães, elas não são registradas no FCI em sua maior parte. Existem cães FCI que correm nos campeonatos e que são titulados. Mas a maior parte das linhas de cães que são utilizados pelos treinadores de KNPV são linhas de cães que não são FCI. E lá não tem outro nome. Eles chamam de pastor da Holanda, chamam de pastor holandês, que para nós é aquele tigrado. Sim. Lá não tem distinção, para eles lá é só cor do pelo. Então você vai ver muitos cães cruzados, né, o que a gente chama de holandês com Malinois, dando filhotes de várias cores, né? Então lá o Malinois e o holandês é a mesma coisa, utilizam como pastor eles distinguem, porque o mundo acabou se apropriando da classificação da FCI. Certo. Mas se você falar pastor holandês em inglês para alguém da KNPV, ele não vai conseguir discernir se é um tigrado ou se é um fulvo, vamos chamar assim. Entendi. Então ele vai para ele é aquele tipo de pastor, e o que mais importa para eles é a funcionalidade, qual é a característica daquele cão. Isso é o mais legal, né? E que tem a ver com a tua iniciativa aí, de antemão, já te dou os parabéns pela tua coragem, né, de fazer isso, o seu ímpeto e a sua coragem de botar esse site aí no ar, né, esse programa aí no ar no YouTube. É muito importante isso, porque lá na Holanda eles não querem saber se o cachorro tem pelo longo, pelo curto, se o cachorro tem olho claro, olho escuro, se o cachorro tem uma orelha grande, uma orelha pequena. Eles querem saber se o cachorro funciona. Se o cachorro funciona, ele pode até ser feio demais, assim, não tem muito... Vem mancando, mas tá funcionando, venha. Vem estragado, mas funciona, né? E é o nosso slogan, né? Aqui o slogan do portal é: aqui a função fala mais alto. É mais ou menos o que você está dizendo. Exatamente. E foi isso que me apaixonou. Né? O que me apaixonou, na verdade, como é que eu cheguei nesses cães, né? Foi um processo de erros, né? Eu errei muito, gastei dinheiro pra caramba, errando, até alcançar esses cães. Errando não no sentido de que os cães que eu tive são ruins, mas não eram aquilo que eu buscava. Entendi. Né? Então, assim, eu tive cães molossoides, e aí não tem nada a ver com ser molosso ou a raça, e um desses cães estava comigo quando minha casa foi assaltada. E aí o cão não reagiu da forma que eu esperava, e eu chamei um adestrador para vir treinar aqui em casa o cão, para ver se ele melhorava, e o treinador falou: cara, se quer cão de guarda, você tem que procurar pastor, ou pastor Malinois ou pastor alemão. Eu fiquei com aquilo na cabeça, porque eu nunca tinha me interessado por lupoides, né? Vamos chamar assim. E acaba com um choque de realidade, vamos dizer assim. Total. E aí eu comecei a buscar o pastor Malinois, comprei meu primeiro pastor Malinois FCI, né? CBKC. Ele estava mais próximo do que eu queria, mas ainda não era o que eu buscava. E aí, então, eu comecei a pesquisar, ler, estudar, e acabei encontrando a KNPV, que era o lugar onde produzia ou selecionava cães da forma que eu gostava. Né? Então vamos lá, em cima disso, vou te interromper, mas é para fazer um link com isso aí. Fica à vontade. Há outros métodos de treinamento e seleção, como você mesmo citou, o IGP, o IPO, ringue francês, módulo, enfim, tantos outros métodos aí. E qual o motivo que te encantou e o motivo de utilizar, por exemplo, a base do KNPV? Rapaz, no KNPV eu encontrei algo que eu ainda não tinha visto nos outros, vamos chamar, nas outras formas de seleção. Eu não vou chamar de esporte, porque fica parecendo uma coisa menos do que trabalho, e eu acho que essa discussão é tão vazia que não merece nem atenção. Mas eu acho que, na verdade, o que o KNPV trouxe para mim foi a realidade de um cão que luta, né?
Eu via nos outros esportes, né, uma atitude mais, como eu vou dizer, mais ensaiada com o cão, uma coisa menos confrontante. E quando eu vi, né, que no PH1, no PH2, que são os programas da KNPV, né, de titulação, né? Eles realmente acabam demandando do cão um plus, assim, não é todo cão que se atira contra um outro ser humano em confronto, né? Não na manga, ele se atinge contra, né, um outro ser humano. Então, a forma de treinamento, né, eu fui lá pessoalmente participar dos treinamentos, assim, eu vi o treinamento. Muitos não podem sequer ser filmados, né, diante das discussões sobre o que é permitido, o que não é, enfim, o que choca as pessoas mais. Nesse politicamente correto e no mimimi que a gente vive hoje, né? Você vê, eu posto algumas vezes treinamento com garrafa PET vazia, né? E as pessoas já falam, não, você está batendo no cão, enfim. Eu respeito a posição dessas pessoas, mas realmente eu prefiro não entrar nesse tipo de debate aí, porque eu acho infrutífero, né? Então, foi ali na KNPV que eu vi que a valorização do cão era maior do que nos outros esportes, assim. Eu via nas outras formas de seleção uma valorização muito grande do treinador, uma valorização muito grande do figurante, né? Você vê que as outras formas, IGP, monge e tal, elas têm uma valorização muito grande das pessoas envolvidas no trabalho. E no KNPV você tem o contrário, a valorização é no cão. Você ouve muito mais falar dos cães de KNPV do que dos treinadores de KNPV. Então, você não vai ouvir tanta gente assim. Em cima disso, eu respeito, mas assim, é uma coisa que eu acho que eu tenho também o direito de criticar. É uma coisa que eu critico, no que eu falo que é o esporte, porque eu concordo com você naquilo que você falou. Hoje me parece ser uma coisa muito mais ensaiada, aonde você seleciona adestradores e figurantes, ao invés de selecionar cães. Então, assim, eu não estou menosprezando e nem quero chegar nisso. O que eu estou falando é o que eu tenho por percepção, entendeu? De que, assim, para mim hoje eu vejo alguns desses esportes que você citou, alguma dessas seleções que você citou, como isso, é igual você está falando. Uma forma que hoje está selecionando figurante e adestrador, que é o que você falou, a fama fica muito maior em cima da pessoa que está conduzindo o cão do que do próprio cão. O KNPV eu não tenho nenhuma familiaridade, então eu não posso falar. Mas é bom, até eu achei legal ouvir isso, que o cão está em evidência. E que, igual você falou, para cada titulação, a dificuldade aumenta para o cão, não para o adestrador. Então isso eu achei bacana de conhecer também. Quer ver só? Você sabe por que você não tem familiaridade com a KNPV? Exatamente porque não tem valorização das pessoas. Exatamente porque as estrelas não fazem seminário. As estrelas não vão para os outros países viajar para ensinar como faz e que não faz. Dificilmente você vai ver uma live com um treinador de KNPV. Se você vir, você ter uma ideia, aqui no Brasil, antes de eu trazer, 2 anos atrás, eu acho que foi 2 anos atrás, antes de eu trazer um seminário de KNPV, tinha tido 2. Ninguém falou sobre eles. Ninguém fala sobre eles. Né? Que foi com o Pascoal, que era um treinador antigo, e com o Mark Peters, que é um cara que foi no Fernando Soares, no Sul, fazer um treinamento. Mas eu não sei se esse treinamento foi de KNPV ou de algum outro tipo de questão ligada a adestramentos de cães, mas você vê que pouquíssimas pessoas falam sobre isso. Mas os treinadores de Monjoring, de ringue francês, treinadores de IGP, todos eles você vai ouvir deles, os melhores, né? Então você vai ouvir os caras que estão na ponta. Se eu te perguntar, me fala 2 caras de IGP no mundo, você vai dizer. Se eu perguntar para você, fala 2 caras de Monjoring no mundo, você vai dizer. 2 figurantes no mundo, você vai dizer, e você vai ver que não são de KNPV. Agora, se eu te perguntar, cita um cara treinador de KNPV, você não vai ter. Então, exatamente este é o reflexo do fato de você selecionar cães. Agora, eu tenho certeza que se você for em Israel, se você for nos Estados Unidos,
Se você for aqui no Brasil já tem alguma coisa nesse sentido. Se você for no Reino Unido, né, lugares onde as polícias utilizam e realmente investem em seu corpo canino, se você perguntar a eles nome de cães, eles vão citar de KNPV. Eu tenho certeza absoluta disso. Eles não vão citar cães de outros esportes. Então, esse fato em si, né, conhecendo a forma de seleção, conhecendo o que isso tem gerado e a forma como esse método de seleção se comporta no mundo, eu gostei disso. Porque eu quero um cão bom, né? Eu quero um cão bom. Eu não sou adestrador, eu sou criador. Então, eu quero um cão que possa passar geneticamente, né, as qualidades necessárias para que, caindo na mão de um bom treinador, aí sim, né, caindo na mão de um bom treinador, ele se torne aquilo que o treinador quiser, né? Então, hoje eu tenho cães das minhas poucas ninhadas que eu tive. Eu tenho cães na Polícia Federal, na Receita Federal, eu tenho cães no BAC, eu tenho cães em residência, eu tenho cães com adestradores. E eles estão, tirando algumas exceções, cada ninhada tem os seus que mais... é normal, né? Vamos dizer, não é porque é BRN ou participa do método de seleção de KNPV que 100% é top. Mas não existe. Mas a porcentagem maior é o que vocês estão buscando, é sempre selecionar bons cães e cães que funcionam. Né? Na natureza, eu costumo dizer, quando a pessoa pergunta, mas todos os cães são top, eu falo assim, que na natureza não existe padrão. A natureza não padroniza nada. E o ser humano, artificialmente padronizando, ainda assim não consegue tirar 100% sempre. Né? Então, se você tem uma linha de produção de cadeiras iguais, algumas vão ser descartadas. Né? E é esse o trabalho do criador. Porque se fosse só misturar dois cães e sair cão sempre bom, não precisa de criador, né? O criador faz isso, ele olha o cão, vê o cão, vê como ele cresceu. Do quintal e que cruzava um com o outro, só tinha cachorro bom, não precisava de ninguém para selecionar. Exatamente. Pessoal, esse vídeo ficou com quase 40 minutos total de entrevista. Então, para não cansar todos vocês e para garantir que vocês consigam absorver todo o conteúdo que foi passado por essa baita entrevista com o Gustavo, eu preferi dividir essa entrevista em duas partes. Então, essa primeira parte vai ficar com 20 e poucos minutos e a outra com quase 20 minutos aí de conteúdo para vocês. Aqueles que chegaram até aqui ao fim desse vídeo, eu peço que coloquem nos comentários #CDTBRN, para eu saber quem são os CDT raízes que estão aqui junto conosco. Eu gostei bastante disso que eu coloquei no último vídeo e eu achei muita gente que foi até o fim e assistiu o vídeo por completo. E eu acho que em quase todos os vídeos eu vou estar fazendo isso. Primeiro, para conhecer um pouco mais do CDT Raízes e em segundo, porque quem já assistiu aquele vídeo que a gente colocou da nossa live, que a gente falou sobre a filosofia CDT, sabe que vai ter um grupo de membros raízes, aqueles que a gente sabe que está alinhado conosco. Então essas pessoas que estão sempre acompanhando nossos vídeos até o fim vão ser os primeiros a ser adicionados nesse grupo também. Inclusive, se você não faz parte do nosso grupo lá do Telegram, eu vou estar deixando o link na descrição também e vou estar adicionando, vou deixar o link, basta vocês entrarem, você já cai direto lá no nosso grupo, o grupo ele é aberto, ele é público, então vocês podem estar entrando também. Eu aguardo e espero vocês lá. Lembrando que tanto nesse grupo, quanto principalmente no grupo VIP, que ainda não foi criado e não vai ter custo nenhum, pode ficar tranquilo, nós não vamos cobrar nada por isso, nós só queremos selecionar realmente as pessoas que estão junto conosco, vão ter desconto não só nos nossos produtos, nas novidades que estão vindo por aí, mas também em filhotes, em sorteios de filhotes, dos criadores CDTs, dos bandogs CDTs, enfim. Tem muita coisa boa vindo por aí e eu não vou revelar tudo aqui agora. Mas eu aguardo vocês lá no nosso grupo e fique até junto conosco, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha, para que vocês possam assistir também a parte 2 dessa entrevista que ficou imperdível. Muito boa. Valeu novamente, Gustavo, e até a próxima entrevista, galera.